Alô, você ligado na G-Fight, eu sou o Marcelo Alcântara, a gente está começando aqui mais um quadro Luta a Luta com a G-Fight, mas hoje um quadro mais do que especial, afinal de contas, iremos falar sobre o UFC 300, o UFC que acontece em Las Vegas, onde o Diego está, a gente já cansa de repetir que o Diego está ali, trocando figurinhas com o Dana White, o vizinho da mansão do Dana White, na sua própria mansão, obviamente, mas hoje a gente tem que correr, Diego, não podemos falar muito porque a gente vai simplesmente. Deu a louca, aqui deu a louca. Não vamos falar apenas das últimas 4 lutas, nós vamos sim falar de todas as lutas do card UFC 300. Então se ligue aí, comente, curta, faça esse vídeo viralizar, porque a gente vai dar pitaco sobre todas as lutas. Certo, Diego? Exatamente, Marcel. Hoje o vídeo vai ser mais corrido, muito conteúdo, muitas lutas. A gente não vai poder falar densamente, mais a fundo de cada uma delas, mas todos os palpites serão feitos. O UFC 300, card especial, vai ser realizado neste sábado aqui em Las Vegas. Estarei presente e por isso já adianto, já peço para todos vocês, por favor, deixem o seu like, deixem um comentário, aumente o engajamento desse vídeo para entregar para mais gente. Bora, vamos que vamos. Diego, a gente começa logo a primeira luta do card preliminar, uma lutaça. Davidson Figueiredo, ex-campeão do UFC, contra Cody Garbrandt. O Davidson com 22 vitórias, 3 derrotas, 1 empate. O Garbrandt com 14 vitórias e 5 derrotas. E aí, Diego, o que a gente prevê para o Davidson? O David, o Davidson já acostumado nessa categoria de peso, sem aquele corte brusco para chegar no 5-7, ele como 61 mostrou na sua estreia versatilidade, preparo físico, um bom jogo de quedas, bom jogo de trocação, como é de costume. Talvez não com aquele punch acima da média como ele tinha nos Moscas, mas muito forte e muito ajustado já. Encontrei com ele na semana passada no PI. Ele tá com frame de peso galo mesmo, e o Cody não é dos pesos galos maiores, então a gente não vai ter uma diferença de tamanho que quando muita gente sobe de categoria é o primeiro obstáculo a ser ultrapassado. Indo direto ao assunto, vejo o Davidson favorito, até pelo momento. Acho que o Corey já faz alguns anos que está muito inconstante, apesar de ter um punch muito bom, ser um ex-campeão, mas o Davidson, meu amigo, eu acho no momento ele mais lutador do que o Corey. Davidson também tido como favorito nas casas de apostas, pagando 1,30 a cada real apostado, enquanto paga-se 3,50 a cada real apostado pro norte-americano. Vamos subir de categoria, vamos para a categoria dos leves. Bob Green versus Jim Miller, os intermináveis. Bob Green com 31 vitórias, 15 derrotas e um empate. O Jim Miller com 37 vitórias e 17 derrotas. O que você prevê para essa luta, Diego? É uma luta entre veteranos, lembrando que o Jim Miller lutou, o único atleta da história a ter lutado no UFC 100, no UFC 200, vai lutar no UFC 300. Vem com uma sequência interessante de vitórias, obviamente já está próximo ali dos seus 40 anos, não está enfrentando o creme de la creme da divisão, assim como o próprio Bob Green, atravessou um momento ruim, mas aí colecionou algumas vitórias, vem de derrota, inclusive, deu uma oscilada, mas já não vivia o auge da sua forma, teve um período conturbado que o pessoal cogitou que ele seria demitido, mas aí engrenou algumas vitórias, a primeira delas até de forma surpreendente, mais forte fisicamente, com maior poder de nocaute, muito mais perigoso no início da luta do que o Jim Miller, mas, Marcel, meu palpite é pro Jim Miller, experiência deve pesar nessa luta, jogo de chão, controle das ações, e numa luta mais longa, até uma vitória talvez aí por pontos. Jim Miller, Marcel. Jim Miller, que é tido como azarão nas casas de apostas, que paga 2,50 a cada real apostado para uma vitória do Jim Miller, enquanto paga-se 1,57 a cada real apostado para uma vitória do Bob Green. E agora a gente sobe para. A gente sobe, não. A gente desce para a categoria dos palhas, num duelo entre brasileiras, Diego. Jéssica Batistaca versus Marina Rodrigues. A Jéssica, ex-campeã, com 25 vitórias, 12 derrotas na carreira, e a Marina Rodrigues, 17 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Qual das brasileiras deve sair com o braço levantado? Um duelo interessante, Marcel, porque por muitos anos a gente esperava que essa luta só aconteceria se fosse valendo cinturão. Lembrando que as duas têm uma relação ali nos bastidores com o mesmo empresário. Acho que o Paraná, que é o head coach da Jéssica, também tem uma participação como empresário da Marina, uma sociedade com o Malco, que é o head coach da Marina.
E aí o Ali hoje assumiu o management das duas por UFC, né, internacionalmente falando. Então elas tinham esse acordo que só lutariam de fato se valer cinturão, que não é o caso, mas acho que pelo fato de ser o UFC 300 vale. Momento interessante das duas, a Marina tá empolgada, voltou a competir com mais frequência, uma das melhores strikers que a gente já viu na divisão. A Jéssica teve um ano terrível em 2023, até finalizar com chave de ouro, com uma vitória contra a Mackenzie. A gente voltou a ver a Jéssica com mais pujança física, livre de lesões, né, que sempre a incomodaram. Não sempre, mas mais recentemente. E ela é muito forte para a categoria, tem um jogo de chão melhor, tem um jogo de ground and pound, queda, já foi experimentada, já foi campeã, e eu acho que isso vai pesar a favor da Jéssica. Pujança e força física, ela como que é, na minha opinião, se não a mais forte, pelo menos uma das mais fortes, consideravelmente, entre os pesos palhas, Jéssica Andrade, Marcelo. Essa é uma luta que praticamente tem igualdade nas casas de apostas, mas sim, a Jéssica Batistaca é tida como favorita, pagando 1,80 a cada real apostado, enquanto paga-se 2 a cada real apostado para Marina, Diego. Então, favoritismo da Jéssica. Seguimos a toque de caixa aqui, voltando para a categoria dos leves, agora com Jalen Turner versus Renato Moicano, Renato Wants Money. O Turner tem 14 vitórias, 7 derrotas, e o Moicano tem 18 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. Diego, o duelo é entre o número 13, Renato Moicano, e o 10, o Turner. E aí, Diego? Essa luta, bom, o Moicano pediu e foi atendido. Foi, se eu não me engano, a última luta a ser adicionada nesse card. O Moicano já está há bastante tempo no UFC, já tem seus 30 e tantos, 35 anos ali. O Turner já é mais novo, não tem nem 30 ainda. Fisicamente ainda não está no seu auge, está numa crescente. O Moicano já conta com mais experiência na sua bagagem. Duelo interessante, só que a parte física, a parte atlética, até poder de nocaute, volume de golpes, principalmente do Turner, eu acho que vai pesar a seu favor. O Moicano tem um QI de luta muito bom, a gente viu na sua última apresentação que ele sofreu ali um pouco em pé contra o Dober, mas ele soube quedar, administrar a luta no chão, ele sabe como controlar, como não deixar o juiz levantar a disputa. Experiência, mas nesse momento, Marcel, infelizmente vou ter que apontar um Jalen Turner como favorito. Assim como as casas de apostas, onde paga-se 1,40 a cada real apostado pro norte-americano e 3 a cada real apostado pro brasileiro. Seguimos em frente, então. Agora, Sodiq Yusuff versus Diego Lopes. O Yusuff com 13 vitórias, 3 derrotas na carreira, e o Diego com 23 vitórias e 6 derrotas. Diego, seu xará, será que se dá bem nessa? Marcel, essa é talvez a luta que eu mais fiquei indeciso quando eu fiquei pensando sobre. Acho extremamente equilibrada. Já adianto que não é uma luta boa para colocar dinheiro. Tem um moleque muito talentoso como o Diego Lopes crescendo na organização, um chão afiadíssimo contra o Sodiq, que é muito muscular, muito agressivo, muito forte e nocauteador. Acabou de fazer uma batalha bizarra contra o Edson Barbosa. Momento diz muito para mim, pelo menos das minhas análises. Eu acho o Diego favorito para essa luta, Marcel. Gosto como ele compete ali no queijo grande, veio também de uma performance muito boa no UFC Nova York, também um card de grande visibilidade. Vejo favoritismo do Diego, mas repito, uma luta que eu não colocaria dinheiro. As casas de apostas também veem favoritismo para o Diego, que paga 1,72 a cada real apostado, enquanto o nigeriano paga 2,10 a cada real apostado, portanto, o Diego sendo favorito nas casas de apostas. Ainda no card preliminar, uma estreia muito esperada, essa estreia no peso galo feminino. Kyla Harrison encarando Holly Holm. Holly Holm com 15 vitórias, 6 derrotas na carreira, e a Kyla Harrison com 16 vitórias e uma derrota na carreira. Expectativa alta para essa estreia, hein, Diego? Expectativa muito alta. Já tive a oportunidade de acompanhar lutas das duas ao vivo, algumas lutas, já entrevistei as duas algumas vezes. Marcel, a Holly tem 41, 42. Isso vai pesar muito, na minha opinião, na minha análise. Aquela numa crescente, bicampeã olímpica de judô, muito forte fisicamente.
Eu imagino que ela vá bater o peso sim, a primeira vez, estreia dela no peso galo. Mas essa mentalidade de que já fez 2 ciclos olímpicos, não tem como. Ela vai bater o peso, imagino que vai performar. E a gente não tem uma Holly no ápice da sua forma. É importante lembrar, a Holly, que já foi campeã também, não está no ápice da forma dela. Isso, na minha opinião, vai ser o fiel da balança e a Keira vai poder estrear com uma vitória no UFC, Marcelo. 42 anos para Holly Holm e 33 anos para aquela Harrison, portanto, uma diferença razoável. A Harrison, que é favorita, mesmo estreando no UFC e bem favorita, pagando apenas 1,22 a cada real apostado, enquanto paga-se 4,50 a cada real apostado para Holly Holm. Vamos seguir em frente agora, Diego. Vamos chegar em Kelvin Catar versus Aljamain Sterling. O Qatar com 23 vitórias e 7 derrotas e o Sterling com 23 vitórias e 4 derrotas. Mais um ex-campeão aí também no nosso card. E você dá o palpite. Sterling ou Qatar, Diego? Marcel, indo direto ao assunto, Sterling. E apesar dessa luta ser realizada no 66, o Sterling foi campeão do 61. A última luta dele ele perdeu pro O'Malley, né? O top do top ali da divisão. E o Kelvin não tá no melhor da sua forma. Não, perdeu, se eu não me engano, 3 das últimas 4, 4 das últimas 5, algo assim. Não tá no melhor da sua forma. Vai enfrentar um atleta extremamente experiente que tá no ápice do seu vigor físico, né? A gente viu suas últimas lutas. QI de luta, experiente e que não vai fazer mais aquele corte brusco, porque o Sterling corta muito para bater 61. Então eu vejo favoritismo do Sterling com uma certa, não vou dizer facilidade, que eu não gosto de usar essa palavra, mas com um certo grau de favoritismo maior. Paga-se 1,58 a cada real apostado pro Sterling e paga-se 2,40 pro Kelvin Qatar. 2,40, é isso. Bom, vamos seguir em frente agora para a última luta do card preliminar, Diego. Luta entre meio pesados, Iri Prochaska versus Alexander Rakic, duelo interessantíssimo. O Prochaska com 29 vitórias, 4 derrotas, 1 empate, e o Rakic com 14 vitórias e 3 derrotas. E aí, Diego? Duelo de duas jamantas, né? São os pesos pesados que cortam para bater peso Uhum. no meio pesado. Dois caras muito grandes, nocauteadores. Eu vejo favoritismo do Giri Prochaska, ex-campeão, que na sua última luta foi derrotado pelo Alex Poitin. Vale lembrar que ele tinha sofrido uma lesão, abdicou do cinturão e ficou um tempo sem competir. Agora a gente vai ver o Giri Prochaska com um ritmo de competição, que é um lutador único, difícil de ser emulado, tem o seu estilo diferente, bate em angulações estranhas, então é muito difícil se preparar para enfrentar um adversário desse calibre. E eu acho, Marcel, que ele vai ser muito pro Hakik nessa noite. Prochaska, tido como azarão, pagando R$ 2 a cada real apostado, e o Rakic 1,80 a cada real apostado, talvez surpreendendo até Diego Ribas. Portanto, Prochaska azarão. Vamos para a primeira luta do card principal, finalmente a nona da noite. Bonical versus Cody Brundage. O Nikal com 5 vitórias e nenhuma derrota, uma aposta do UFC na divisão dos médios, e o Brundage com 10 vitórias e 5 derrotas. E aí, Diego, essa luta é para alavancar ainda mais o Bonical? Sem dúvida alguma, card para a família do Bonical ver. Uhum. Tá a gente falou diversos nomes renomados no card preliminar. E o Bonico está no card principal. Óbvio, muita gente já reclamou, muita gente já contestou. Esportivamente falando, não faz muito sentido, apesar do Bonico ser muito famoso no cenário americano pela sua carreira no wrestling, mas no MMA ainda ele está engatinhando. Apesar de ser um grande nome, tem muito potencial pela frente. Faz sentido sim a aposta do UFC ter ele no card. E essa luta, não tenho dúvida que ele é amplamente favorito e eu apostaria minhas fichas que ele sai como vencedor, Marcelo. E eu apostaria que você não apostaria nessa luta, Diego, se você já soubesse as odds, porque presta atenção, Bonica é o favorito com 1,05 a cada real apostado, enquanto paga-se 11 a cada real apostado para o Cody Brundage. E aí, Diego, e essas diferenças? Faz sentido até, né? Talvez não esperava tanto assim, mas de fato é uma luta que o Bonico é favorito, sim. E como vocês sabem, como o Marcel adiantou, quando se paga muito,
Ou porque o risco é muito alto e não vale apostar do outro lado, ou porque está pagando muito pouco desse lado aqui, também não vale muito não. Então pode até ignorar essa luta. Agora vamos para uma das lutas mais aguardadas, se não a mais aguardada da noite. É claro que temos 2 cinturões em jogo, mas daquelas lutas que não vale cinturão. Charles do Bronx versus Arman Tsarukyan, uma luta muito aguardada pelo público brasileiro, categoria dos leves, o do Bronx com 34 vitórias, 9 derrotas, o Tsarukyan com 21 vitórias e 3 derrotas. Diego, e aí, vai ser com emoção ou sem emoção, Diego? Não existe luta do Charles Oliveira sem emoção, Marcel. Muitos fãs não gostam, às vezes ficam muito afoitos, sofrem muito ali, mas a luta do Charles é show garantido. Ele caminha para frente, como ele mesmo diz, muito agressivo, entre aspas, previsível, né? Porque é previsível no sentido de que ele vai cair para dentro. É difícil você ver uma luta do Charles chegar ao fim, porque ele caminha para frente. Uh, enfim, alterna combinações de joelhada no clinch, cotovelada, golpes de encontro, combinações de jab direto, chute alto, chute baixo, clincha, bota para baixo, tenta finalizar. Se cair por baixo, se sente confortável, tenta finalizar, raspa, enfim. É muito difícil lutar contra o Charles pelo ritmo que ele mantém, que ele impõe na luta. Tsarukyan é um cara muito duro, vamos ser sinceros, treina com parrumpinha, mão dura pra caramba, bate firme, nocauteia, base sólida de wrestling, quadril pesado, difícil de ser derrubado, chão afiado, cada vez mais lapidado pelo Parrumpinha. Não vai ser uma tarefa fácil, mas eu acho o Charles num outro patamar. Eu acho o Charles não à toa, é um ex-campeão, não à toa, sei lá, venceu 9 das últimas 10, 10 das últimas 11, enfim. Bizarro o retrospecto dele, só perdeu pro Islam naquela luta, que foi em Abu Dhabi, enfim. Fora isso, o Charles basicamente deu uma passada de carro, né, na categoria como um todo. Acho que ele ainda está no seu prime e eu acho que a gente vai ver o Charles vencer mais uma, Marção. E aí, notícia boa para o Charles, Diego, porque o Charles, que adora quebrar uma banca, é tido como azarão nas casas de apostas, pagando 2,80 a cada real apostado, enquanto para o Tsarukyan paga-se 1,45 a cada real apostado. Surpreende para você, Diego? Pouco, para ser sincero. Assim, o Charles, ele... É curioso até o fato dele ser azarão tantas vezes, apesar de ter tantas vitórias. Talvez pelo estilo dele, né? De às vezes ele ser mais acertável. Mas, cara, a última luta, na real, do Charles mostrou uma versão que eu sempre gostei, sempre busquei ver. Agressivo, mas nunca vi o Charles tão consciente nas suas tomadas de decisões, aquelas micro decisões, quando atacar, escolher o golpe contra o Beneil Dariush. Porra, e tá, vamos ser sinceros, tá feliz, vai ser papai de novo. Acho que o Charles vive um dos melhores momentos aí da sua carreira, pessoalmente. Me surpreende sim esse favoritismo, mas aí nada mais, nada que a gente já não tenha visto antes, né, Marcelo? É isso. Agora, seguindo na categoria dos leves, também mais uma lutaça entre Justin Gaethje versus Max Holloway. Justin Gaethje com 25 vitórias e 4 derrotas, o Holloway com 25 vitórias e 7 derrotas. Diego, tem que ter fôlego para essa luta, hein? É uma luta que vale o cinturão BMF, né? O The É Badass verdade, eu até Motherfucker. falei que só eram só duas disputas de cinturão, mas tem esse BMF aí que convenhamos. Enfim, vai lá, Diego. É o Badass Motherfucker. O cara mais durão numa tradução livre, digamos. E faz todo sentido para esse combate. São dois psicopatas do octógono. Justin Gaethje, o cara que não foge de uma batalha sangrenta, caminha para frente. Um dos que mais aplicou knockdowns na história. Um dos que mais conquistou prêmios bônus. Dificilmente uma luta dele chega até o final. Vem de uma vitória por nocaute contra o Dustin Poirier. Não é qualquer um que nocauteia o Dustin Poirier. O Max Holloway já foi campeão, um dos maiores campeões da história do peso-pena, da categoria de baixo. Está subindo para enfrentar o Justin Gaethje. Holloway é um dos atletas que tem o maior número de golpes conectados por minuto da história da organização. Queixo duríssimo. Acho que nunca foi nocauteado, inclusive. É até curioso como é que vai ser esse matchup. Se o Justin Gaethje, o nocauteador nato, nocauteia quem nunca foi nocauteado. E aí, não tem segredo, Marcel. Uma luta longa vai favorecer o Max Holloway, mas uma luta curta, de 2, 3 assaltos, favorece o Justin Gaethje. Essa luta é de 5 assaltos, né? Porque vale o cinturão BMF.
A questão é, vai chegar? Não sei se vai chegar até o final. A certeza que vai ser sangrenta, vai ser uma das lutas, imagino eu, uma das mais sangrentas e agressivas que a gente já viu recentemente na história do UFC. E eu vejo Justin Gaethje como favorito, mais pesado, bate mais pesado, mais contundente e vai enfrentar um atleta que aceita a guerra. E na hora da guerra, meu amigo, são poucos que vencem o Justin Gaethje. Vamos ver então se o Justin Gaethje consegue nocautear Max Holloway pela primeira vez. Algum homem nocautear Max Holloway, que tem 7 derrotas, sendo 6 por decisão e uma por finalização. Justin Gaethje é favorito com 1,57 a cada real apostado, enquanto para o Max Holloway paga 2,50 a cada real apostado. Agora vamos falar de cinturão de verdade, cinturão de categoria, cinturão da divisão dos palhas, luta entre Weili Zhang versus Xiaonan Yan. A Zhang com 24 vitórias e 3 derrotas, a Xiaonan com 18 vitórias e 3 derrotas. Diego, quem pega esse cinturão? Ou quem mantém o cinturão? O Eli Zhang mantém o cinturão. Eu acho ela mais lutadora. Os estilos se completam. E basicamente em todos os aspectos eu acho a Eli melhor. O footwork dela, a forma como ela corta os ângulos, a forma como ela bate, mais agressiva, melhor. Fisicamente, inclusive mais forte, mais poder de nocaute. Eu vejo, inclusive, a Weili uma versão melhorada da Yan Xiaonan. Vitória da Weili. Weili, que também é tida como favorita nas casas de apostas, a segunda maior diferença que a gente viu neste card, pelo menos até agora, pagando 1,22 a cada real apostado, enquanto o Paxião, né, paga-se 4,50 a cada real apostado. Se eu não me engano, é a segunda maior diferença, tá? Vamos agora falar da luta principal, outra luta envolvendo brasileiro, e essa luta muitíssimo aguardada por aqui. A primeira defesa de cinturão de Alex Poatan na categoria dos meio pesados. Ele vai lutar contra o Yamaha Hill, ex-campeão da categoria número 1 do ranking norte-americano. O Alex Poatan com 9 vitórias e 2 derrotas. E o Hill com 12 vitórias e 1 derrota. E aí, Diego? O cinturão fica no Brasil mesmo? Ah, Fica. detalhe, antes de você falar, será que é um passo para sua barba começar a ser retirada? Cinturão fica no Brasil, vejo o Poatan como favorito. Acho que ele tem algumas vantagens nítidas em relação ao Jamal. Jamal Hill passa longe de seu adversário, fácil ou fraco, seja lá como for. Ex-campeão, venceu do Glover no Brasil. Já nocauteou o Johnny Walker, enfim. Bate muito pesado, cara grande. Não tão grande como o Poatan, mas grande. Não vai ter uma grande diferença de tamanho. A questão é que, trocação por trocação, nada se compara atualmente ao Poatan no MMA. Tamanho, envergadura, resistência aos golpes e defesa de queda. O Poatan agora como 9-3, sem aquele corte brusco, né, desidratação brusca para bater 8-4. O Poatan é um espécime. Vejo ele sim favorito, vejo ele sim superior ao Jamal. Acho sim que ele mantém o cinturão, mas não acho que ele será capaz de lutar no UFC Rio 3 semanas depois. Acho que o card do UFC Rio já está fechado e o Marcel fez essa brincadeira aí, porque quem acompanha o Sagrado da G-Fight sabe que o Poatan tem uma aposta comigo, que se ele vencer no UFC 300 e no UFC Rio, as duas lutas, eu rasparia minha barba. Só que essa segunda luta não vai acontecer. Mas sim, Marcel, Poatan favorito no UFC 300. Primeiro ele tem que vencer o Rio, depois conseguir casar uma luta e vencer no Rio. É difícil mesmo, mas vamos ver. Tomara que sim, estou torcendo pelo Poatan sempre, ainda mais nesse caso. Poatan favorito nas casas de apostas com 1,72 a cada real apostado, enquanto para o Rio paga-se 2,10 a cada real apostado. Fechamos, Diego, olha só. Até que num tempo razoável, conseguimos aí passar luta a luta UFC 300. Fechou, Diego? Convido o pessoal, né? Muito conteúdo aqui durante a semana, entrevista com diversos atletas no canal da G-Fight, Diego. Exatamente. Inclusive, vou pedir para vocês que viram esse vídeo até o final, além de se inscreverem no canal, deixar um like, deixa um comentário se vocês preferem esse formato, todas as lutas de uma forma mais rápida, sem análise tanto de como vai ser a luta,
Porque o formato que a gente faz normalmente é uma análise um pouco maior, né, mais profunda de cada combate, até para facilitar a sua escolha. Ou se vocês não querem saber apenas a nossa opinião aqui de quem vence, aí vocês decidem. Mas é isso. O formato vai ter essas duas possibilidades, o tamanho vai ser mais ou menos o mesmo, mas o que tem que existir, independentemente dele, é o seu like, o seu apoio ao nosso vídeo. Vamos que vamos, até a próxima. Valeu!